Boa tarde, gente. Nessa aula eu vou corrigir a lista de separação de misturas que eu passei na última aula, tá? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte. A primeira questão fala que existe um sistema heterogêneo G e que através de um processo de separação de misturas eu consigo remover um sólido marrom e um líquido verde claro. Gente, se eu tenho uma mistura heterogênea entre um sólido e um líquido, o único processo de separação possível ou é sifonação ou é filtração. A filtração seria o processo mais indicado, o processo mais utilizado. Tá? Esse líquido verde claro, ele depois de uma operação 2, ele vai gerar um sólido verde e um líquido incolor. Gente, se esse sólido verde passou pelo filtro, é porque esse líquido verde claro, ele é uma mistura homogênea. Então, essa operação 2, ele só pode ser um processo de destilação simples. Existem vários tipos de processo de separação de misturas homogêneas, mas a gente vai se apegar muito ao processo de destilação. Tá bom, gente? Se eu continuar lendo a questão, o enunciado fala o seguinte: ao destilar-se o líquido Q. Então, se ele usa o termo destilar o líquido Q, significa que o líquido Q ainda é uma mistura. Se o líquido Q ainda é uma mistura, então esse líquido Q só pode ser uma mistura homogênea, tá? Porque eu utilizei um processo de destilação. O item A fala o seguinte: a operação 1 é uma destilação simples? Não, é uma filtração. Mistura heterogênea, eu não separo por processo de destilação. Tá? O sistema heterogêneo G tem no mínimo 4 componentes? Vamos contar. Sólido marrom seria um componente. O sólido verde seria o segundo componente. O líquido incolor vai ter pelo menos mais 2 componentes. Tá? Por que pelo menos mais 2? Porque pode ter mais, eu não sei. Eu sei que eu destilei e removi. Então ele tem no mínimo 4 componentes. Então o item B é o item correto. Questão 2. Uma mistura original formada por CCl4, sal de cozinha e água. Galera, esse CCl4, que é o tetracloreto de carbono, ele é um líquido immiscível em água. Vocês não têm a necessidade de ter essa informação armazenada, tá? Caindo uma questão como essa no IF, daria essa informação, levando em conta que o CCl4 é um líquido que não se mistura com a água. Vamos lá, com essa informação a gente pode pensar o seguinte: eu tenho uma mistura heterogênea formada por água e sal, um componente e uma fase, né? 2 componentes e uma fase, e o CCl4 uma segunda fase. Sempre que eu tenho um sistema heterogêneo, a primeira coisa que eu faço é remover aquilo que torna o sistema heterogêneo. Então, nesse processo de separação, eu removi qual substância pura? O CCl4. Com certeza por um processo de decantação, utilizando um funil de decantação, ou um funil de separação, que tem aquela torneirinha, né, que eu vou abrir. Nesse caso, CCl4, ele é mais denso do que a água, então ele sai primeiro, depois sobra a água e o sal. Mistura restante, água e sal. Qual o processo que eu utilizo para separar uma mistura homogênea? Destilação. Como é água e sal? Destilação simples, tá? Deixa eu ir lá. Destilação simples. O processo de separação 2 é uma filtração? Não, é uma decantação. A mistura restante é uma solução homogênea? A mistura restante é água e sal, que é uma mistura homogênea. O processo de separação 1 corresponde a um processo de decantação? Não. Sim, né? Uma decantação, que eu vou separar o CCl4. As substâncias puras 2 e 3 correspondem a 2 líquidos a temperatura ambiente? Não, como a mistura restante é água e sal, depois de destilar,
eu consigo separar a água, que é um líquido, e o sal, que vai ser um sólido. Então, falso. Então, item correto, item C. Questão 3. Eu tenho uma mistura heterogênea, aonde, passando por uma etapa 1, eu consigo remover uma fase líquida e uma fase sólida. Gente, mistura heterogênea, que depois eu consigo separar uma parte sólida e uma parte líquida. Só pode ser através de um processo de filtração. Na etapa 3, essa fase líquida eu consigo separar em dois líquidos. Nessa fase 2, essa fase sólida eu consigo separar em dois sólidos. Vamos ver as alternativas, porque eu tenho muitas possibilidades ali na etapa 3 e na etapa 2. Ele fala que a fase líquida colorida é uma mistura azeotrópica. Qual é a característica de uma mistura azeotrópica? Ponto de ebulição constante. É uma mistura que tem ponto de ebulição. Se a mistura tem ponto de ebulição, eu não consigo utilizar a propriedade física que é utilizada para destilar, que é a diferença de pontos de ebulição. Então, se eu separei e ele tem pontos de ebulição diferentes, eu não posso afirmar que essa mistura ela é uma mistura azeotrópica. Até porque ela pode ser uma mistura heterogênea. Nada impede, né? Eu não sei. A etapa 1 só pode ser realizada por meio de uma destilação simples. Não, a etapa 1 é uma filtração, né, gente? Estou separando uma mistura heterogênea. A etapa 2 pode ser realizada utilizando um funil de separação. Seria um funil de decantação. Não, são sólidos. Se fosse líquidos, eu até poderia ficar nessa dúvida, mas não, são sólidos. Não resta dúvida que isso aqui está errado. O líquido 2 ferve antes do líquido 1. É só olhar o ponto de ebulição. 86,2, 81, 82,1. Seria exatamente o contrário do que afirma o item B. A etapa 2 pode ser realizada por meio de cristalização fracionada. Pode ser separada por cristalização fracionada, gente. Tem pontos de ebulição diferentes, os dois são solúveis em água, então eu poderia adicionar água. Quem iria misturar em água? Os dois. Só que um é mais solúvel do que o outro. Eu diminuindo a temperatura, alguém poderia cristalizar, voltar a virar um sólido. Então eu posso, quando eu tenho dois sólidos solúveis em água, a cristalização fracionada é uma técnica que pode ser utilizada sim. Questão 4. Água, areia, álcool ou limalho de ferro. Água e álcool, mistura homogênea, uma fase, dois componentes, né? Areia e limalho de ferro. Areia uma fase e limalho de ferro outra fase. Mas o importante é que eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida. Então o processo 1 é um processo de filtração. Água, areia e limalho de ferro. Gente, se eu tenho areia e limalho de ferro, o ferro ele pode ser atraído pelo ímã. Então eu posso utilizar uma separação magnética. Água e álcool, uma destilação fracionada, né? Porque é uma mistura homogênea. Galera, eu não vou encontrar o processo de filtração em nenhum dos processos. Mas a decantação, ela não é bem uma separação de misturas entre um sólido e um líquido. Mas ela prepara para uma separação futura. Então eu posso utilizar um argumento, o processo. A decantação seria uma preparação para um processo de filtração. Então o item E seria o item mais correto. Tá bom, gente? Mesmo levando em conta que decantação aqui não separa essa mistura. Prepara para uma separação futura. Por exemplo, uma sinfonação. Questão 6. Tem uma mistura. Filtração eu consigo separar em componente 1 e 2. Vamos analisar o item correto? A gente discute. Água, tetracloreto de carbono, ferro e níquel. Filtrei, separei quem? A água e o tetracloreto, que são líquidos, passam.
o ferro e o níquel, que são sólidos, ficam, né? Então eu teria componente 3 e 4, um componente sólido, que depois, por separação magnética, eu consigo remover o ferro, mas não o níquel. E o componente 1 e 2 eu consigo separar por decantação, que seria a água e tetracloreto de carbono. Gente, a questão 6 eu separei por um aspecto mais informativo. Acho pouco provável cair esse tipo de questão na prova do IFE, mas é uma questão que passa por interpretação. Vamos lá. Isso aqui é um processo de cromatografia. Eu vou colocar esse papel e vou colocar corantes diferentes. Tipo, vou pingar corantes diferentes nesse papel. Um corante vermelho, um corante azul, amarelo, verde, laranja e marrom. Depois eu vou colocar esse papel dentro de um copo com algum líquido. Ele fala com recipiente com água. E por capilaridade essa água vai subir por esse papel. Tá? É tipo botar um canudo na água. A água sobe um pouquinho acima do nível, né? Essa água subindo, ele começa a carregar os corantes. Só que os corantes são feitos com pigmentos diferentes, ou com uma mistura de pigmentos. E cada pigmento ele vai ter uma atração diferente pelo papel. O que eu consigo observar? Que o vermelho tem 2 pigmentos, o azul só tem um pigmento, o amarelo só tem um pigmento, o verde tem 2 pigmentos, o laranja 2 e o marrom tem 3 pigmentos. Ele pergunta o seguinte: os confeitos em cuja fabricação é empregado um corante amarelo, então o corante amarelo seria representado por essa bolinha aqui. Quem tem corante amarelo? O vermelho e o verde, tá? Então esses têm corantes amarelos. Galera, é uma questão muito mais de interpretação, tá? Mas eu acho pouco provável que caia. Galera, beijinho. Eu vou postar mais questões de separação de misturas, porque é um assunto bem importante na prova do IFE, tá? Tchau. Fiquem bem.